Agora, a tua área mesmo é o tal polo eletromagnético, né? Isso. O eletromagnetismo. O magnetismo terrestre. Tá, explica, vamos começar do básico ou não? Vamos lá. O que é o polo eletromagnético da Terra? Então, a Terra é um imãzinho, é isso? Exatamente. Imãzão, né? Imãzão. Na verdade, essa é a frase. Tem um livro, considerado o primeiro livro científico de verdade, assim, na história, pelo menos no mundo ocidental, que é do um cara chamado Gilbert. E ele era médico da rainha da Inglaterra. Legal. E no tempo livre ele fazia a ciência dele. E aí É impressionante como os ingleses, né, uma época dominaram. É muito impressionante mesmo. Você gostou? Muito adorei gostoso. esse sanduíche. Muito bom. Adorei. O bolinho de pastrame também muito bom. Não, gostei de tudo. Fala, tá falando então, do Gilbert. E aí o Gilbert. Ele sintetizou tudo o que se sabia na época sobre magnetismo. E a frase clássica, a catchphrase do livro dele é: a Terra é um grande imã. A Terra é um imãzão. Exatamente isso que ele falava no livro dele. Eu tô em dia com o cara. E o interessante é que ele fez isso fazendo o seguinte: ele tinha, na época, em 1600, o pessoal já tinha uma boa ideia de qual era a distribuição do campo magnético em torno da Terra por conta dos navegadores. Tá. Então os caras O saíam... que você chama de distribuição é porque a força do ímã, ela faz aquela curva, ou seja, ela não é por igual. Exatamente. Então eles sabiam já que o campo magnético era mais forte no polo do que no equador, que o campo magnético era horizontal no equador e era vertical no polo. Tudo isso eles já sabiam nessa época. E aí o que ele fez? Ele pegou uma bolinha de magnetita, ele esculpiu, né? E ele começou a colocar bússolas em volta dessa bolinha, e ele viu que a bolinha de magnetita se comportava como a Terra se comporta. Ele disse: poxa, então, por analogia, né, a Terra é um ímã grande. Só que a gente não sabia, até meados da década de 50, no século passado, o que é que fazia com que a Terra se comportasse como um ímã grande. Entendi. Você disse que tinha uma teoria de por que gerava isso. Imagino que eles imaginavam que era alguma coisa mais próximo da crosta e que mais com o passar do tempo eles conseguiriam a falar sobre metal líquido e tudo. Que acho que é um conceito muito avançado para a época, talvez. Bastante. A gente só foi saber que a Terra... Conhece metal líquido, Focus? Do Terminator? Sim. Mais ou menos isso. Tem o mercúrio, que é metal líquido. E a gente só foi saber que a Terra tinha um núcleo líquido em 1936. Que é super recente. É muito pouco tempo, né? E foi uma mulher. É bom que se diga, importante. Mulheres são muito melhores que os caras, meu. Uma mulher cientista, dinamarquesa. E a gente não sabe, né? Porque elas eram escondidas, né? Super escondidas, exatamente. Tem várias histórias de que o marido ou o par acabava ganhando o prêmio, né? O prêmio, exatamente. Ou enfim. E ela conseguiu, ela a partir de dados sismológicos, né, a partir de dados de terremotos, ela conseguiu determinar não só que o núcleo terrestre, a parte externa, né, era líquida, como também qual é a profundidade que ele estava. Mas qual a lógica para chegar nessa conclusão? É o seguinte: quando você tem um terremoto, o terremoto ele gera várias ondas acústicas, né? Algumas se propagam por compressão, e essas compressões se propagam no líquido também. Mas aí, isso foi quando? 1936. Mas aí como é que ela tinha que medir em vários lugares do mundo. Então a gente tinha sismógrafos, né? Redes sismográficas que cobriam o globo inteiro. Legal. E aí foi com base nisso que ela conseguiu determinar. Interessante como o negócio da colaboração também é relevante. Super importante. E na parte magnética, fundamental. Porque para medir, eu quero depois ir lá para trás, tá? Mas para medir no curto prazo, ou seja, para saber aonde está agora, eu preciso ter nego no mundo inteiro medindo isso. Aí eu ligo para os caras, mando WhatsApp, falo: ei, como é que tá aí? E aí eu vou vendo como é que tá em cada ponto, é isso? É mais ou menos. As redes já são super bem organizadas. Então, o que você tem é que todas essas bases no mundo inteiro, você tem bases globais, que são coordenadas por grupos internacionais, e elas funcionam todas por telemetria. Esses dados são abertos hoje? Abertos. Então você consegue ter acesso a eles? Todos eles. Essa é a filosofia por trás disso.
E é interessante que isso daí foi uma coisa bem nova, assim, na década de 50, por aí, foram criadas essas grandes redes de quase tudo de geofísica. E aí a gente hoje em dia tem acesso a dados, sei lá, de qualquer lugar do mundo. Você tem bancos de dados são abertos, então você tem acesso direto, não precisa pedir para ninguém. Essa onda de abrir banco de dados é maravilhosa, né? Eu acho muito importante, fundamental. Não, é fundamental para tanta coisa, para genética agora está evoluindo muito nisso. Tá, mas a gente falou do curto prazo, né? Curto prazo que eu digo assim, como é que você mede agora, amanhã, depois da manhã, mas no longo prazo, a gente sabe que esse polo ele muda, né? Isso muda. Como é que a gente sabe? Uma coisa é saber, mudou esse ano, porque a gente está medindo. Mas como é que a gente sabe que mudava há 3 mil anos atrás? Porque não tinha 3 mil anos atrás, não tinha essa rede. Não tinha rede. A rede começou em 1830 e poucos, com um cara chamado Gauss. O mesmo da estatística gaussiana. Ah, é? Ele é um cara genial. Assim. Ele, além de implementar os primeiros laboratórios, ele inventou também os equipamentos para medir o campo magnético naquela época. E isso daí foi usado até o início do século XX. E ele fez isso, sei lá no início do século XIX. Mas antes dele, a gente tem que obter o dado de forma indireta. Então, como é que a gente faz? As rochas ou material cerâmico, qualquer material que foi aquecido acima de 600 graus, e aí uma tigela, por exemplo, de uma... Sim, isso aqui. Que vai para o fogo, ela vai acima de 600. Não, isso aqui, esses pratos de cerâmica. De cerâmica, tudo isso vai acima de 600. E aí, se você vai nessa temperatura alta, quando ele resfria, ele guarda a informação do campo magnético nele. É como se fosse uma fita cassete, para quem era da época de fita cassete. Deixa eu tentar entender, você me fala se eu estou falando uma grande besteira ou não. Ele tem aqui algum tipo de material, por exemplo, sei lá, a partícula de ferro, que vai reagir ao campo eletromagnético. Exato. Quando ele está em estado sólido, essa partícula não tem força para se mover. Quando ele vai para ficar muito quente, imagino que em algumas temperaturas o calor nem deva conseguir fazer com que ele alinhe no eletromagnetismo, mas a hora que começa a esfriar e ele ainda está mole, a força eletromagnética consegue alinhar essas partículas e aí isso fica sólido. É mais ou menos. Ele não muda de estado. Ele continua sólido o tempo inteiro. Mas quando a temperatura está muito alta, a energia térmica é tão alta que os momentos magnéticos ficam oscilando. Eles não se orientam. Mas aí quando você baixa a partir de uma certa temperatura, os momentos magnéticos eles congelam. E eles congelam paralelo ao campo magnético da época. E é isso que a gente faz. Como eles congelou no momento paralelo ao campo magnético da época, eu tenho como medir e saber qual era o campo do passado. Tá. Só que aí você precisa saber ou qual era o campo do passado para descobrir a idade de um material. Isso. Ou você tem que descobrir a idade do material para saber o campo eletromagnético daquela época. Só que em alguns casos... Assim, entendeu eu entendi perfeitamente. Ou seja, se você sabe a variação do campo... Você tem que saber um ou outro. Porque assim, eu peguei esse prato aqui, ele tem esse campo eletromagnético. Qual a idade é? Ou eu tenho que ter um outro de dado similar para fazer essa comparação. Sim. Mas o que é que a gente faz? Eu tenho trabalhado muito com isso, com o pessoal da arqueologia. Então, a gente vai em sítios arqueológicos. Eu visitei praticamente todos os grandes sítios arqueológicos de construção do Brasil nos últimos tempos. Então, tem bastante Pelourinho, tem as missões jesuíticas. Sim, mas tirando esses famosos, tem alguns que não são tão famosos? Não, aí, por exemplo, no período mais recente, tem as casas históricas aqui no interior de São Paulo, em Itu, tem as fazendas no interior de São Paulo também, no Rio. Então, tudo isso que vai de 1500, né, do período colonial para cá, a gente foi atrás. Eu tive 2 excelentes alunos de doutorado que fizeram tese nesse assunto. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai lá com o arqueólogo. Em Salvador é muito interessante, porque em Salvador eles têm um catálogo, e nesse catálogo tem o ano em que a obra daquele prédio começou e a obra que ele foi concluída. Então a gente sabe que os tijolos que estão ali dentro daquele prédio datam daquele período específico. Em geral, essas construções levavam 10 anos, por aí. Então esse é o erro que a gente tem. E a gente pega esse material, que a gente conhece a idade bem,
Ou seja, você pegou uma amostra qual você sabia... Com idade controlada. E aí, a partir com essa amostra de idade controlada, a gente consegue a informação do campo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Aí a gente faz uma curva. Você pegou esse tijolo de Salvador, tá? Sim. Mas se você pegar um tijolo da África do Sul, essa medida, teoricamente, pode dar ruim. Porque o campo eletromagnético ele não é diferente. Exatamente. Você tem que fazer uma curva para cada local. Mas você conseguiria? Isso é possível ou não? Você sabendo como é um tijolo em Salvador em 1800, você consegue fazer esse cálculo para dizer como seria um tijolo em... Não, você tem que ter essa amostra. Você tem que ir lá na África do Sul e coletar a amostra também. Essa é a dificuldade, porque esse tipo de trabalho é um trabalho laborioso, assim, do ponto de vista experimental, muito difícil de conseguir. E até os anos, sei lá, até 2010 a gente não tinha dado para o Brasil praticamente. Então tudo que a gente conseguiu fazer de lá para cá foi imagino o que grupo muitos nosso países não tenham, né? Muitos países não têm. Aí qual é o nosso problema atualmente? É que boa parte desses dados para o passado distante estão ou nos Estados Unidos ou na Europa, principalmente. E atualmente a gente tem boas curvas também para a China. Que é quem tem dinheiro ou... Não dá para dizer quem tem história, né? Porque você tem no Oriente, você tem muita história, mas... Então, isso é muito louco, porque, por exemplo, no Japão, o Japão tem um histórico de ceramista extremamente longo. Sim, riquíssimo. E riquíssimo. E a gente descobriu há pouco tempo que o Japão não tem uma boa curva. E aí agora a gente está trabalhando com o pessoal da Itália e do Japão para fazer a curva do Japão. A gente está com as amostras no laboratório para fazer isso aí. Na prática, o que você faz? Chega lá um tijolo, uma peça de cerâmica, você raspa ela, você faz um buraco, como é que você... A gente corta ela num cubinho, tá, né? E a gente bota... Tipo uma sarra-copa. Você vai lá, tipo sarra-copa. Arranca um cilindro. Isso. E aí a gente coloca no forno e a gente simula um aquecimento, mas com todas as condições controladas. Então você tem que estar numa sala totalmente fechada para eletromagnetismo. Exatamente. E a gente tem uma sala dessas aqui. Por isso que ele desligou o celular quando chegou aqui já. Ele tá... Já conhece. Então, e a gente tem uma sala dessa, uma sala grande até. A nossa sala tem 70 metros quadrados, mais ou menos. E ela, dentro dela, o campo magnético é sempre inferior a 5%, 3% do campo ambiente. Puta, legal. Muito legal. É a única da América Latina, eu acho que é a única do Como é que você isola isso? Cimento? Não, você usa ácido transformador e metal. O ácido transformador, ele serve para quê? Para evitar que as linhas de campo saiam do transformador. E o que a gente faz é exatamente isso. É o contrário. Mas ele é uma chapa ou uma gaiola de farpa? São várias chapas. A gente usa um conjunto de chapas, depois a gente faz um espaçamento de mais ou menos uns 40 centímetros, mais outro conjunto de chapas, na base, no teto e nas paredes. Pô, puta bunker legal isso aí também. Pois né? A porta deve ser uma porta de cofre. Então, é grande, né? E aí o que acontece com essa sala é que as linhas de campo magnético, elas vêm e são atraídas por esse metal e elas deixam o interior da sala vazio. Legal. De campo. E a gente trabalha nesse ambiente para poder gerar esse tipo de dado. Aí você pega o cilindro. Isso, e a gente coloca no forno e simula o aquecimento, né? Quando a gente simula o aquecimento, como a gente tem um dado controlado, a gente sabe qual é o campo que a gente está usando e tudo mais, a gente consegue dizer qual é a proporcionalidade entre a magnetização que a gente vai medir e a magnetização do passado. Entendi. Então, eu sei qual era o valor do campo do passado. Então, a gente faz isso sistematicamente, mas são medidas longas, demoram 15 dias para conseguir ter um dado desse que seja razoável. Entendi. Agora, você falou de qualquer material que aqueça essa temperatura, mas estou falando de qualquer tipo de rocha ou não? Uhum. Você falou muito de cerâmica, né? Barro, tijolo... Basaltos, qualquer rocha que origem magmática você faz.